Olá pessoal, espero que todos e todas estejam muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atmosfera e também sobre a nossa respiração. Bom, o que vem a ser a atmosfera? A atmosfera é todo o ar que existe na Terra. Então, toda a camada de ar que existe na Terra nós chamamos de atmosfera. Geralmente, quando as pessoas perguntam qual gás está em maior quantidade na atmosfera, o que você responderia? Eu sempre peço para que os estudantes façam essa pesquisa consultando familiares, amigos, enfim, no trabalho. E aí a maioria das pessoas responde geralmente que o gás que está em maior quantidade é o oxigênio. E não é. Os gases que formam a atmosfera, o principal gás é o gás azoto, mais conhecido como nitrogênio. 78% é nitrogênio. Apenas 21% desse gás é oxigênio. E mais 1% são formados por outros gases, como o dióxido de carbono, o gás carbônico, né? O argônio, vapor d'água e outros gases que tem aí no ar. Então, o ar é uma mistura de vários gases. Então, sempre que eu faço essa pesquisa, geralmente o número de pessoas acabam errando aí. 730 pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa que os estudantes fizeram e 80% das pessoas erraram. Um outro exemplo aqui do lado, né, uma tabelinha aqui do lado, é a pesquisa de uma turma, 61 pessoas falaram oxigênio e 26 nitrogênio e outras falaram outros gases aí, né? Bom, uma coisa importante é saber que o ar tem massa e tem volume, tá? Então, muita gente pensa que o ar não tem peso nenhum, não tem massa. Tem. Nós podemos ver isso com uma bexiga, ela murcha, dando 3,7 gramas, e ela cheia 4,1 gramas aí numa balança de precisão. Então ela tem massa sim e tem volume. O que é o volume? É lógico que ele solto no ar não tem volume nenhum, mas se nós agruparmos, ou seja, prendermos ele, como no caso da bexiga, nós vamos ver que o ar ocupa um espaço, então ele tem volume. Bom, o ar é muito importante para a nossa respiração, nós sabemos porque precisamos de um gás específico dele, que vamos falar já, que é o oxigênio, mas o ar também é muito importante para a produção de energia. É produzida a energia eólica, que é produzida através do vento. E o que é o vento? O vento é o ar em movimento e produz energia eólica. Então, no Nordeste, por exemplo, regiões litorâneas, acaba ventando bastante. Então, no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, são estados que utilizam já bastante a energia eólica, que é a energia através do vento, energia através do ar, chamada de energia limpa. Bom, mas vamos falar um pouquinho da importância do oxigênio, né? Todos os gases têm a sua importância, mas o oxigênio para nós seres vivos, os seres humanos e todos os seres vivos, a maioria deles, 99,9, não sei, mais ou menos, deve usar o oxigênio para sua respiração, né? E nós sabemos que não dá para viver sem oxigênio. Um pouquinho de fumaça, algum lugar que nós estivermos que a concentração de oxigênio diminui, a gente já sente às vezes uma falta de ar, né? Aqui nós temos uma imagem de um jogador de futebol, que é o Di Maria, foi jogar, não me lembro se essa partida foi na Bolívia ou no Equador, uma região de altitude, e chegando lá ele passou mal, foi na beira de campo ali, inalar oxigênio, porque faltava oxigênio, né? Então, o oxigênio é muito importante para a nossa respiração, sem ele nós não conseguimos sobreviver. E aí, então, o oxigênio faz parte da nossa respiração através, então, do sistema respiratório. Então, nós temos um sistema que é próprio para pegar o ar e distribuir aí para o nosso corpo, né, como o oxigênio que nós necessitamos. Então, nós respiramos para quê? Para produzir energia. Se nós não respirarmos, nós não vamos ter produção de energia nas nossas células e automaticamente no nosso corpo. Então, na nossa respiração, nós pegamos o oxigênio, queimamos esse oxigênio como forma de energia e produzimos o gás carbônico. E esse gás carbônico, então, precisa ser eliminado. Por isso que nós inspiramos, puxamos o ar e expiramos, eliminamos o ar. E existe uma diferença entre o ar que nós puxamos e o ar que nós soltamos.
Quando nós puxamos 0,03 de gás carbônico, mas quando eliminamos 4%, o que significa aí 133 vezes mais gás carbônico nós eliminamos da nossa respiração através da expiração. E para nós respirarmos, então a gente executa dois movimentos, o de inspirar, quando a gente puxa o ar, e o de expirar, quando a gente solta o ar. E para fazer esses dois movimentos, o de inspirar e o de expirar, para concluir a nossa respiração, nós então utilizamos dois músculos, os intercostais, que são aquela parte da nossa carne, dos músculos que ficam entre as costelas. Então todo mundo aí que já comprou a costela de bovina, né, vê ali a carne no meio, por exemplo, dos ossos. Então esses músculos nós temos também chamados de intercostais. E temos um músculo que cruza aqui todo o nosso diafragma, todo o nosso abdômen, separa na verdade o tórax do abdômen, chamado de diafragma, que ajuda então nesse movimento respiratório para nós inspirarmos e expirarmos. Então o nosso sistema respiratório ele é dividido em duas partes, as vias respiratórias e os pulmões. As vias respiratórias são os caminhos por onde o ar vai chegar até os pulmões. Então passa pelas fossas nasais, pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, até já estar dentro dos nossos pulmões. Na verdade, os brônquios e os bronquíolos já estão dentro dos nossos pulmões. Então o ar tem que chegar até ele, ok? E na laringe, um fator muito importante é que na laringe nós temos uma membraninha cartilaginosa chamada de epiglote. Ela justamente tampa ali a descida da traqueia para que não entre alimentos ali e a gente acabe não engasgando com o alimento, e também não pode entrar alimento para o pulmão, nenhum líquido também. Então nós temos ali a tampinha chamada epiglote, que ela tampa e não deixa o alimento passar. Às vezes acontece de passar alguma coisa, algum líquido, às vezes até a mesma saliva, é aquele momento que nós engasgamos. E ali onde está a nossa laringe, nós temos também as pregas vocais, que antigamente eram chamadas de cordas vocais. As pregas vocais são importantes porque produzem a nossa voz. As pregas vocais do homem é um pouquinho maior, por isso a voz mais grossa, e a das mulheres um pouquinho menor, cerca aí de uns 3 a 5 centímetros mais ou menos, tá bom? A traqueia é formada de cartilagem, um material parecido com nossa orelha, então descemos a traqueia, um tubo que desce, chega lá, ela se divide nos brônquios, que são dois ramos, a bronquite acontece nos brônquios, e depois esses brônquios se dividem como se fosse uma raiz de uma árvore em vários pontos que são chamados de bronquíolos. Então a bronquite acontece nos brônquios e a bronquiolite acontece nos bronquíolos, tá? Bom, uma das coisas que os alunos perguntam um pouco é por que às vezes temos coloração diferente no sangue. Por exemplo, quando nos cortamos ou quando vamos fazer um exame e tira sangue da nossa veia. A diferença está justamente no gás que esse sangue está levando. Quando o nosso sangue vai até os pulmões, ele pega o oxigênio. Então ele faz ali a hematose, pega o oxigênio e vai se distribuir no corpo, no sangue então arterial, que é rico em oxigênio e tem cor clara. Já o sangue que volta do corpo não volta pelas artérias, volta pelas veias. E é um sangue que traz então gás carbônico para ser eliminado nos pulmões. Então é chamado de sangue venoso e por isso tem coloração mais escura. Então essa é a diferença, tá? E aí, quando o ar chega então dentro dos pulmões, é que acontece esse fenômeno da troca dos gases, que nós chamamos então de hematose. Então, nós temos dois pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo, sendo que o nosso pulmão esquerdo ele é um pouquinho menor. Nós podemos perceber que ele tem uma curvatura. Por que ele tem essa curvatura? Você saberia me dizer porque o nosso pulmão esquerdo é menor que o pulmão direito? Não sabe? É muito simples, é justamente por causa do espaço do seu coração. Então é ali, naquele espaço ali, então o nosso coração ele está no meio, puxando um pouco para o lado
esquerdo. O coração não está no lado esquerdo, ele está no meio, puxando para o lado esquerdo. Então nós chamamos isso de mediastino esquerdo, do meio para o lado esquerdo, justamente naquele vão ali do pulmão, onde tem aquela curvatura para o encaixe perfeito do seu coração. E aí então os pulmões têm a capacidade de se encher de ar e se esvaziar justamente para fazer as trocas gasosas importantes no nosso processo de respiração, tá bom? E para finalizar, é importante saber que os pulmões são órgãos bastante sensíveis, então é ali que muitas vezes algumas doenças acabam indo parar, principalmente causada por vírus, fumaça, gases tóxicos e as drogas em geral, o cigarro, enfim, as drogas inalantes que vão parar nos nossos pulmões, acabando ali causando algumas doenças graves, como no caso de bactérias, né, pneumonia, tuberculose, enfim, tantas outras doenças que são causadas no nosso sistema respiratório, especificamente também nos nossos pulmões, como no caso agora da Covid, que causa uma inflamação, né, dos pulmões. Bom, pessoal, basicamente é uma aula bem rapidinha, uma explicação para que o seu áudio aí não fique, o seu vídeo não fique muito extenso, e qualquer dúvida pode mandar uma mensagem aí que a gente tenta concluir, tenta sanar essa dúvida com vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente para por aqui, mais uma videoaula de ciências, porque aqui é ciências nas artérias, sangue na veia e ciência nas artérias. Um abraço e até mais.